noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração desta quarta-feira. E nós vamos ler Salmo 66, 16, diz assim: Vinde e ouvi todos os que temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso desejo em participarmos deste culto, que nós possamos ouvir e contar o que Deus tem feito por cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Senhor, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, que durante este culto possamos nos entregar totalmente a Ti, Senhor, esquecendo das aflições, Senhor, colocando as aflições perante o Teu altar. Meu Deus, para que o Senhor possa cuidar cada uma delas, Senhor. Abençoa cada participante deste culto, Senhor. Dá-nos, meu Deus, a alegria e o prazer do Teu Santo Espírito habitando em nós, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Sem firme nas promessas de Jesus. As promessas não virei falhar, e nas tempestades a me conservar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, vive nas promessas de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, 1 e 2 e Hebreus 12, 14. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Satisfação é a Cristo, não
ter o nosso momento de intercessão, colocar diante de Deus as nossas aflições, os nossos medos, os nossos anseios, mas também as nossas alegrias, as nossas vitórias. Nós oramos por aqueles que têm se recuperado da Covid, aquelas pessoas que têm enfrentado, que teve vitória contra a Covid. Vamos orar pedindo pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que se encontram enfermos. Vamos orar pelo Nilson, pelo primo do irmão Tim, vamos orar pelos familiares da irmã Elcia e da Elciane, vamos orar pelos familiares da irmã Áurea. Vamos colocar muitas pessoas que necessitam da presença e da mão curadora de Deus. Vamos orar pelo Cristiano, primo do irmão Jackson, necessita das nossas orações. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Vamos orar pela família da Bertolina, irmã Bertolina, ela que está internada. Vamos orar pela vida dela. Vamos pedir para que Deus esteja fazendo um milagre na vida dela, ela que ficou viúva e necessita das nossas orações, necessita da mão curadora, da mão forte de Deus na vida dela. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus diante de tantos desafios, diante de tantas lutas que temos enfrentados. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, te pedimos nesse primeiro momento, Senhor, que o Senhor esteja consolando o coração, Senhor, dos familiares do pastor Gonzaga, Senhor. Que esteja abençoando ali a sua esposa, Senhor, que está enferma, que também está passando pela doença, Senhor, que infelizmente o levou. Esteja com seus filhos, Senhor, dando forças, dando a eles, meu Deus, sabedoria nestes momentos difíceis, Senhor. Restaura a vida da irmã Bertolina, restaura a saúde dela, Senhor. Nós pedimos também que o Senhor esteja restaurando a saúde do Nilson, Senhor, a saúde dos familiares da irmã Marli, da irmã Elcia, da Elciane, Senhor, da irmã Áurea, Senhor, do irmão Tim. Esteja com cada um deles, ó Deus, esteja abençoando e restaurando, meu Deus, fazendo milagre na vida do Cristiano, Senhor. Tu somente sabes a enfermidade que aquele jovem tem passado, Senhor. Esteja abençoando a recuperação dele, Senhor, que possa haver luz diante dos médicos, Senhor, para eles verem o melhor tratamento, Senhor, para verem como tratar essa enfermidade que ele vem tendo, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo no meio do teu povo, Senhor. Seja fisicamente, seja espiritualmente, Senhor, nós te clamamos que a tua mão esteja estendida sobre o teu povo, Senhor, sobre aqueles a quem nós amamos, Senhor, a quem nós conhecemos, Senhor. Faça um milagre na vida de cada um deles, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo livramento que o Senhor deu, Senhor, ao Naldo e ao seu amigo, Senhor, naquele acidente de carro. Nós te louvamos que o Senhor preservou 2 vidas, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és um Deus que tem cuidado dos seus, Senhor. E, meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem feito a Tua vontade. E nós entendemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, Senhor. A Tua vontade é agradável àqueles que fazem a Tua vontade, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, Senhor. Esteja com cada um dos nossos irmãos. Continua guardando, Senhor, aqueles que ainda não foram contaminados por este vírus, Senhor. Dá-nos, Senhor, o livramento. Senhor, te pedimos pelos nossos idosos, Senhor, esteja cuidando de cada um deles, esteja cuidando das nossas crianças, adolescentes, dos jovens, Senhor, enfim, cuidando do Teu povo, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão desempregados, usando a Tua igreja, Senhor, para que possamos nos unir em função de ajudá-los. Seja abençoando também, Senhor, aqueles que trabalham como autônomo e têm vivido dias difíceis, Senhor, da mesma forma os empresários, daqueles que são empregados também, Senhor. Abençoa, esteja com cada um de nós, Senhor, nas nossas dificuldades do dia a dia. Meu Deus, agora nesse momento, te pedimos que o Senhor esteja nos falando, Senhor, através da mensagem que o Senhor já colocou no coração do pastor Valdomiro. Ó Deus, que a Tua mensagem, Senhor, fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos incomode, nos desafie,
e nos anime, Senhor, a fazer sempre a Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Olá, mais uma vez nós temos a grata satisfação de estar com vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus envolva a vida de vocês nesse momento. Nós estamos com a oportunidade maravilhosa de meditar na palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e ela traz instrução, ensinos, orientação para as nossas vidas, para que possamos viver uma vida de vitória, de bênção, agradável ao Senhor nosso Deus. Nosso texto hoje encontra-se na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 3 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Quer dizer, vou para a cidade tal, passar um ano e ganhar dinheiro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disto, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna.
nós vamos pensar sobre a vida humana, fazer uma reflexão sobre a vida do homem, a nossa vida aqui nesse mundo. E nós podemos começar pensando no tempo em que nós estamos vivendo, e ele nos revela o que é o homem, as condições do homem, as possibilidades do homem aqui nesse mundo. E por isso nós podemos dizer que diante da pandemia em que estamos vivendo, a primeira coisa que nós descobrimos a respeito do ser humano é que todo ser humano é fraco e todos estão se curvando diante desta pandemia, diante desse vírus, preocupados e com medos até, e ele causa realmente destruição para muitas vidas. E outra coisa que aprendemos sobre a vida do homem diante desta situação é que somos todos iguais, não tem nenhum melhor do que o outro. Todos estão sujeitos a essa doença. Então somos todos iguais, seja o rico, o pobre, o poderoso, e qualquer pessoa então é igual diante desta pandemia. E aprendemos também que os homens não têm controle de nada nesse mundo. Ele não controla nada, não está controlando nada, porque há um Deus soberano sobre a vida do homem e que ele faz aquilo que ele quiser fazer. E então a vida, aprendemos também que não é só nascer, crescer, estudar, ter uma profissão, casar, ter filhos. A vida é muito mais, podemos ter tudo, ser tudo nesse mundo, ter tudo nesse mundo, mas ainda nos falta, como disse o Senhor Jesus, o principal na nossa vida. Então nós vamos ver, baseado nesse texto, sobre a vida do homem, como o Tiago fala sobre esta vida do homem. E o primeiro ponto é uma reflexão sobre a vida do homem, tem de levar em conta a sua origem. Nós temos que pensar, quando vamos refletir sobre a vida humana, de onde veio o homem, e para que ele está nesse mundo. Sabemos que o homem não é o produto de uma evolução. A Bíblia fala que Deus criou o homem e ele o fez com objetivo, com propósito definido. O mundo, diz a Bíblia, é de Deus e ele colocou o homem que ele criou no mundo para cuidar do mundo e também para adorar a Deus. A Bíblia fala que toda a criação de Deus foi feita para o louvor de Deus, para louvar o Senhor. Então precisamos considerar isto. O homem foi colocado no mundo para realmente cuidar do mundo de Deus e adorar, louvar o Senhor. Ele tem afastado desse propósito de Deus, por isso que nós estamos vendo tantos problemas no mundo. E a Bíblia nos fala em João 1, 3 e 4, falando a respeito da criação, Jesus, que é Deus, ele participou desta criação, por isso diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz
do mundo. Então o homem recebeu a sua vida de Deus. Ele criou o homem e deu a vida ao homem para que ele pudesse servir a Deus. Nós lemos lá no Salmo 139, versículo 13, o salmista falando sobre esta criação, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, no ventre da minha mãe. O Senhor teceu o meu corpo no ventre da minha mãe. Então nós somos criados por Deus com um propósito definido para cuidar do mundo de Deus e louvar o Senhor e servir ao Senhor. Em segundo lugar, uma reflexão sobre a vida do homem deve levar em consideração a sua incapacidade de dirigir a sua própria vida. O homem é incapaz de sozinho conduzir a sua vida de forma aceitável, agradável. Então nós lemos Tiago falando no capítulo 4, versículo 13 e 14, ele fala: ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Então o homem faz os seus projetos, tentando viver a sua vida sem Deus. E ele então programa. E lá pelas tantas vem então a morte, vem então às vezes problemas e muda todos os seus projetos. Quantos projetos foram realmente mudados nesses dias de pandemia? Deus agiu e os projetos dos homens foram interrompidos. Por isso, Tiago nos fala, né? No entanto, não sabeis o que vai acontecer amanhã. Por isso, não faça projeto independente de Deus. Faça projeto com Deus. Porque nós não sabemos o nosso futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso, nós precisamos daquele que é onisciente para conduzir a nossa vida. E a nossa vida pode ser bem conduzida, bem dirigida, quando nós temos a orientação, quando seguimos a Deus. Jesus falando sobre isso, ele diz, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus está dando esta orientação para que possamos seguir a Ele e ter direção e ser bem-sucedido no comando da nossa vida, porque nós somos incapazes de dirigir a nossa própria vida. Então, nós podemos ver isto, que Jesus diz que Ele é a luz. E o que faz a luz? A luz nos dá certeza. Quando estamos com Jesus, nós temos certeza de quem somos, para onde estamos indo e temos orientação segura. Segundo, a luz nos dá direção, nós temos direção. Sabemos que estamos andando no caminho correto. E a luz também nos dá segurança. Com Jesus nós estamos seguros. Por isso a nossa vida precisa ser vivida sob a direção e o comando de Deus. Em terceiro lugar, uma reflexão sobre a vida do homem, a vida humana, deve levar em consideração a fragilidade da nossa vida, a fragilidade da vida do ser humano. Tiago fala isto: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante
e logo se dissipa. Então a vida é passageira, ela não tem realmente futuro. Quando alguém nasce, nós podemos olhar para aquela criança e ter uma certeza, a única certeza: essa criança vai morrer um dia, porque a nossa vida é passageira, ela é frágil. Tiago diz, aqui nesse texto, que nós somos como uma neblina, nossa vida é rápida, ela aparece, logo desvanece, desaparece. Assim é a nossa vida. Pedro, falando na sua primeira carta, 1:24, ele diz o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua flor, como toda a sua glória, glória da carne, do homem, como a flor da erva, e cai a sua flor. Então, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Então, seca a erva, cai a flor e desaparece. Assim é a nossa vida. Ela é transitória, passageira, e nós precisamos então estar em Deus para garantir a nossa vida após a morte. Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Quem realmente me aceita como Senhor e Salvador vai desfrutar a vida eterna a partir do momento que crê em Cristo Jesus. Em quarto lugar, uma reflexão sobre a vida do homem deve levar em consideração a soberania de Deus. O Tiago nos fala no versículo 15 o seguinte: em vez disto, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então Deus é soberano sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos, e então nós temos que entender isto, que Deus é que dirige este mundo, é o comandante deste mundo, e Ele permite que as coisas aconteçam, ou Ele realiza as coisas nesse mundo. Então nós vemos que precisamos reconhecer que Deus é soberano. Ele criou, o mundo é dele, diz a Bíblia, do Senhor é o céu, a terra, o mar, e tudo que neles existe pertence a Ele. Ele é soberano. Esse mundo não foi criado por acaso, embora muitos afirmam isso, mas foi criado por Deus e para Ele. Por isso nós temos que reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Romanos 11:36 nos fala, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus criou, porque surgiu dele, ele sustenta e é para ele tudo o que ele fez. A Bíblia nos fala na carta aos Hebreus que Jesus dirige esse mundo pelo seu poder. Ele é soberano, Deus é soberano sobre esse mundo. Temos que reconhecer esta soberania de Deus na nossa vida. E em quinto lugar, e por último, uma reflexão sobre a vida do homem deve levar em consideração que é uma afronta querer viver sem a direção de Deus aqui nesse mundo. É uma afronta querer viver independente de Deus aqui nesse mundo. Nós lemos o versículo 16 de Tiago 4, Tiago falando: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Então Tiago está falando, olha, querer viver sem a direção de Deus,
sem reconhecer a soberania, a grandeza, o poder de Deus sobre as nossas vidas, é então uma arrogante pretensão que é do diabo, porque o diabo é que então rebelou contra Deus e não quis viver sobre a direção de Deus. E todas as vezes que os homens fazem isto, eles estão realmente com essa arrogante pretensão, e é dada pelo diabo. Você tem que ser independente de Deus, você não precisa submeter a comando, a direção, ao poder, à vontade de Deus na sua vida. Isso é o diabo que coloca na cabeça do homem. Aliás, o pecado entrou no mundo porque o diabo pregou uma mentira para o homem, dizendo: olha, você não vai morrer quando você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. E o homem, nessa pretensão, ele então pecou contra o Senhor. Então, querer viver independente de Deus é ter então uma atitude, seguir a atitude, as ações do diabo, porque ele é que quer viver, mas um dia será punido por Deus para sempre, então quer viver independente de Deus. Nós lemos lá em Atos capítulo 12, versículo 22 e 23, dizendo o seguinte: e o povo clamava, e é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Está falando sobre Herodes. Ele fez um discurso e então o povo começou a dizer: isto não é voz de homem, é voz de um Deus. Ele é um Deus. E então ele gostou disto e ele pensou que era de fato um Deus e não deu glória a Deus por ter realmente agradado o povo, né? Ele não agradeceu a Deus, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido de verme, porque ele quis ser igual a Deus, ser independente de Deus. Todas as vezes que o homem tenta viver sozinho, sem Deus, ele está dizendo: eu sou um Deus também, eu posso ser independente de tudo e de todos. E Deus realmente não agrada disto, porque isto é uma ideia, é um pensamento, é um ensino, é uma orientação satânica na vida do homem. Concluindo, nós lemos lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 35, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. O escritor de Provérbios está falando sobre a sabedoria. Quem acha a sabedoria, então acha a vida e alcança o favor do Senhor na sua vida. Porque nós temos que viver com sabedoria. E viver com sabedoria é viver sobre a orientação, sobre o comando, sobre o propósito de Deus. Tem um versículo no Salmo 139, o versículo 16, que ele é grandioso, esse versículo. Ele diz assim: os teus olhos me viram e a substância ainda é informe, me viu na minha formação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia existido. Então, o salmista aqui está falando: olha, o Senhor viu a minha substância ainda sem forma, na minha formação.
E o Senhor então escreveu no seu livro todos os meus dias, determinou então os meus dias. E isso é uma verdade, não havia existido nenhum antes da minha vida existir, antes de eu nascer nesse mundo, na minha formação, Deus já determinou os meus dias. Então, por isso nós precisamos realmente estar afinados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, porque nós estamos no mundo para viver para Deus, para servir a Deus, para realmente cuidar do mundo que é dele. O mundo não é do homem, o homem apenas está destruindo com as suas ações esse mundo que Deus criou. Estamos aqui para servir a Deus, para adorar a Deus e principalmente para aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que possamos agradar a Deus, receber uma vida agradável ao nosso Deus. Precisamos viver em Deus, para Deus, porque esta é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe nesse momento. Amém. Nós chegamos ao final do nosso culto agradecendo a participação de cada irmão, de cada irmã que tem participado conosco. Nós louvamos a Deus pela sua vida, convidamos para que participem dos nossos cultos, quarta-feira às 20 horas, domingo de manhã às 10 horas, domingo à noite às 19 horas. Por enquanto, somente online. E também as nossas devocionais, 6 horas da manhã e às 8 horas da manhã. Então, se você acorda muito cedo e dorme cedo, assista. Participe da devocional das 6 horas da manhã. Se ao inverso, você acorda tarde, dorme tarde, participe do devocional da noite. Importante é que você não deixe de ter comunhão com Deus, não apenas nesse período, mas em todo o tempo. Nós devemos buscar a presença do Senhor em todo o tempo, termos comunhão com Ele. Nós louvamos a Deus por aqueles irmãos que têm contribuído para os itens da cesta básica. Nós pedimos àqueles que ainda não contribuíram que estejam ofertando, fazendo o possível para levar até as pessoas que necessitam esse alimento, o mantimento que eles tanto precisam. Nós temos pessoas realmente necessitadas na igreja e também do convívio dos irmãos da igreja. Essas cestas básicas têm atendido a cada uma delas. Nós agradecemos novamente a participação de cada um dos irmãos, cada participação dos nossos amigos, dos internautas. Nós temos visto aí pessoas que são ligadas a membros da nossa igreja que têm participado, têm comentado, têm orado. Meu cunhado Giovanni tem participado dos cultos. Nós vemos aí também a Albiana. Nós vemos tantas pessoas participando e para a gente é uma alegria tê-los aqui, que nós possamos sermos abençoados através da participação de vocês também. Nós então encerramos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pedindo para que Ele continue nos guardando, continue nos orientando e nos dê uma noite de graça e de paz. Amém.